Eu não sei se vocês se recordam, mas na terceira parte do Gênesis na China, que eu publiquei aqui no canal há alguns meses, no meio daquele vídeo eu menciono uma Bíblia chamada LTT. No meio do vídeo, eu precisei de um embasamento maior para aquilo que eu estava apresentando e recorri a essa versão bíblica chamada LTT. E eu tenho certeza que muitos ali devem ter se perguntado de onde ele tirou essa Bíblia. Não é verdade? Caramba, como ele foi arrumar essa Bíblia literal em língua portuguesa? Muitos devem ter se perguntado. E esse vídeo é para falar sobre ela. Aqui, ó, Bíblia de Estudo LTT, Bíblia literal do texto tradicional. Aqui. Foi essa Bíblia que eu utilizei num determinado momento daquele vídeo. E, bom, estou fazendo esse vídeo aqui, tá? Não com espírito comercial, tá? Esse não é um vídeo comercial. Isso aqui é um vídeo de gratidão. É um vídeo de gratidão porque eu fui presenteado pela E Fundamentos, né? A editora E Fundamentos me presenteou com essa Bíblia LTT. E o mínimo que eu poderia fazer diante disso era produzir um vídeo, né, de agradecimento. E desde já eu aviso que esse é o primeiro de muitos vídeos que eu vou fazer com a LTT. E sobre a LTT, isso aqui eu estou fazendo no improviso, tá? É um vídeo improvisado, unicamente para soltar, liberar a emoção que eu estou sentindo, a empolgação, o entusiasmo que eu estou sentindo com esse presente, tá? E muito obrigado, agradeço ao irmão João Carlos Fachini, que é o diretor executivo da E Fundamentos, por ter me enviado esse presente. E percebam o valor desse gesto, porque esse não é um canal popular, não é um canal com muitos inscritos, não é um canal com muitas visualizações por vídeo, muito pelo contrário, é um canal modesto, que está engatinhando ainda, não temos muitos recursos, tá? A parte técnica, né? O pessoal está sempre reclamando da parte técnica nos vídeos, realmente não temos muitos recursos, fazemos o que podemos, nos amparando principalmente pelo conteúdo, né? Então, a gente se apega bastante ao conteúdo porque trabalhamos com aquilo que ninguém ou quase ninguém trabalha, né? Os temas que a gente traz, que a gente apresenta nesse canal, são temáticas que são pouco vistas no YouTube aqui do Brasil. Então, pelo fato de da gente procurar sempre inovar, né, sempre atacar onde ninguém está atacando, embora também pudéssemos atacar em outras frentes, é justamente esse o trunfo que a gente espera oferecer ao público. Sempre o diferente, sempre a inovação, sempre falar daquilo que ninguém está falando, né? Então, se tem um monte de canal falando sobre o assunto A, a gente fala do assunto B. Se tem um monte de canal falando do assunto B, a gente fala do assunto C. Agora, lógico, tudo sem um interesse em popularidade e em visualização, porque não é o número de views e o número de inscritos que fazem esse canal. Esse canal aqui tem um compromisso com a verdade antes de tudo. Tem um compromisso com a verdade antes de tudo. E é por conta disso que mesmo com pouquinhas visualizações em cada vídeo, não vamos deixar de falar daquilo o que o Espírito Santo nos colocou no coração para falarmos. Porque não estamos interessados em muitas visualizações por conta de um apelo sensacionalista, por conta de um apelo emocionalista. Porventura podem até aparecer apelos desse tipo aqui no canal, mas de forma indireta, de forma espontânea, não programada, não planejada, não. Vou fazer assim porque isso vai atrair bastante gente. Se fosse assim, por exemplo, eu já teria parado de falar há muito tempo sobre as traduções heréticas, que não é algo muito atraente, tendo em vista
que a maioria esmagadora dos cristãos no Brasil utilizam as Bíblias de traduções heréticas. Então, poxa, quem é que vai querer assistir, acompanhar um material que está denigrindo, que está falando mal de um objeto altamente estimado por ele, né? Bíblias muitas vezes são um objeto de grande estima, porque recebemos presente, recebemos assim que nos convertemos, né? Muitas vezes uma herança passada de pai para filho, enfim, herança de família. E é complicado, eu não estou falando exatamente, quando eu trato de traduções heréticas nesse canal, eu não estou criticando a Bíblia em si, eu estou falando da tradução, que é uma tradução que vem a buscar outros interesses, que vem a buscar manipular, modificar a palavra de Deus, de modo a, no futuro, torná-la irreconhecível diante do que ela já foi um dia. Tá? E é importante que fique claro, mesmo por mais corrompida que uma tradução seja, tá? A porção da palavra de Deus que é contida nela é altíssima. E não deixa de ser viva e eficaz. Não deixa, a palavra de Deus contida nas traduções heréticas não deixa de ser viva e eficaz, por maiores que sejam as adulterações, porque eles ainda não adulteraram ao ponto de invalidarem completamente o texto. Tá? Ainda não chegaram nesse ponto e precisam comer muito feijão ainda para eliminarem completamente o texto. A gente está falando de um texto que está aí com a gente há 2000 anos, né? Considerando ainda o Antigo Testamento, um texto que está aí com a gente há 3.000, 4.000, entendeu? 3.000 anos, 3.500 anos. Então, uma obra dessa magnitude não é modificada em 100% do dia para a noite, né? Tem que ser comendo pelas beiradas. Então, eu peço que não se ofendam quando eu falo de determinada tradução, que é a tradução que muitas vezes vocês carregam de berço, carregam desde que nasceram de novo, que carregam como lembrança de um ente querido que deixou para vocês. Não se ofendam, o material, embora possua as suas adulterações, tá? Ele carrega em si a semente divina, não deixa de ser a palavra de Deus, não pura, ok, com uma série de corrupções, mas não deixa de ser poderosa o bastante para transformar corações de pedra em corações de carne. E, bom, então eu estou fazendo esse vídeo aqui para falar sobre essa Bíblia muito rapidamente. Como eu já disse, vou fazer ainda outros vídeos melhor produzidos para falar sobre a LTT. Esse daqui é papum, mesmo para falar um pouco sobre a LTT e o trabalho da Fundamentos. A LTT ela é fruto de um trabalho de 18 anos de um único homem. Tá? Se hoje estamos acostumados a vermos traduções produzidas a partir de comissões tradutoras, né, ou seja, uma bancada com vários especialistas, o caso da ETT é um pouco diferente. Não que as comissões tradutoras sejam necessariamente erradas, tá? Mas se considerarmos que hoje em dia você tem comissões ecumênicas, comissões compostas por pessoas de diferentes, às vezes até de diferentes religiões, então é preocupante, porque você sabe que, obviamente, cada um vai querer puxar a sardinha da tradução para o seu terreno, né? Não vão querer deixar uma tradução pura, exatamente da forma que nos foi passada. Vão querer modificar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para manipular de encontro às suas ideias, aos seus conceitos. Então, esse é o grande problema das comissões tradutoras, principalmente as atuais. Não digo que todas trabalham dessa forma.
tem um outro detalhe também, né? Numa comissão batem muita cabeça, é muito debate e muitas vezes entre pessoas que nem se encontram pessoalmente, porque com o advento da internet, né? Às vezes um mora nos Estados Unidos, o outro mora na Irlanda, o outro na Inglaterra, o outro no Rio de Janeiro, é complicado. Então, bom, a NTT é fruto do trabalho de um único homem. Por ser fruto do trabalho de um único homem, não remunerado para isso, ele não foi remunerado para isso porque a ideia partiu dele e ele fez para sua leitura pessoal. A motivação inicial foi essa, sua leitura pessoal. Então, obviamente, você tem um trabalho com um apuro, uma qualidade, um acabamento, né, que dificilmente vai ser encontrado num trabalho de comissão tradutora. É por isso que eu digo que a NTT é uma tradução artesanal. Essa é a terminologia que eu gosto de usar, uma tradução artesanal. Por quê? Porque o trabalho de um artesão exige paciência, né? Exige capricho, esforço, dedicação, foco. Ao passo que o trabalho de uma comissão tradutora, eu comparo a uma produção industrial. Uma produção industrial, porque produções industriais são feitas em larga escala, né, e de forma rápida, abrupta, com o interesse único de lançar no mercado para vender. E, obviamente, a qualidade do produto é menor, né, e não é o que se vê num trabalho artesanal, onde a qualidade se sobressai porque, de fato, o sujeito se debruçou, se entregou àquele trabalho. Então, essa é uma tradução artesanal do irmão Hélio de Menezes. O Hélio de Menezes, eu sempre disse que considero o maior estudioso das escrituras no Brasil. O maior estudioso das escrituras no Brasil hoje é o irmão Hélio de Menezes. Aliás, há muito tempo é o irmão Hélio de Menezes. Consequentemente, o melhor site de estudo bíblico, disparado, o melhor site de estudo bíblico disparado em língua portuguesa é o site do irmão Hélio de Menezes, solaescritura.tt.org. Vou estar deixando na descrição aqui desse vídeo os links, tá, do Sola Escritura, o link do canal do irmão Hélio de Menezes, os links de fundamentos, tudo que eu estou falando aqui eu vou deixar os links na descrição desse vídeo, tá? Podem ficar tranquilos que vocês vão encontrar tudo. Mas, então, o irmão Hélio de Menezes, sem sombra alguma de dúvidas, foi uma pessoa plenamente capacitada para empreender esse trabalho. E só mais um detalhe sobre o site dele, tá? É um site para quem realmente quer conteúdo, para quem quer robustez espiritual, tá? Não é um site onde você vai entrar para ver vídeos, para ver figuras imensas com 3 linhas de texto ou textos imensos. Não. Tem texto, tem robustez espiritual, tem estudo mesmo, tá? Vocês encontram ali basicamente tudo no que diz respeito a teologia sistemática, tá? E mais uma série de outras curiosidades, PDFs, e-books, enfim, é muito rico o site do irmão Hélio de Menezes. E, bem, essa tradução, ela inova em 2 sentidos. Primeiro, é a primeira e única tradução bíblica literal ao pé da letra em língua portuguesa. Em língua portuguesa é a primeira e única. Como não se bastasse isso, existe também o ineditismo dos comentários. Porque essa Bíblia aqui, ela foi lançada em 2 versões. Tem a versão simples, só com o texto, tá? Vocês podem encontrar a versão simples dela, só o texto. E que é a mesma versão, por sinal, que vocês encontram no site, tá? Porque aí a Fundamentos e o irmão Hélio de Menezes
criaram um site onde a LTT pode ser acessada gratuitamente. Porque são pessoas que, embora estejam trabalhando com um comércio ligado a temáticas cristãs, né, tem uma preocupação, antes de mais nada, com a pregação do Evangelho. Tem uma preocupação, acima de tudo, com salvação de almas. Então, pelo fato de serem pessoas que comercializam produtos com temática cristã, porém, verdadeiramente convertidos a Cristo e preocupados com a dispersão do Evangelho, não unicamente em faturar, criaram esse site. Nele, vocês podem acessar a LTT gratuitamente, à vontade, baixar, tem lá os links lá para vocês baixarem à vontade a LTT. Diga-se de passagem, o irmão Hélio de Menezes, desde 2000, disponibiliza a LTT para ser baixada na internet, mas eram em sites avulsos, né? Agora ela tem um site único, um site próprio. E então, ela tem essas duas versões. Tem a versão simples e tem essa aqui que eu recebi, que é a versão comentada. Então, a segunda inovação dela, além do texto por si só, são os comentários. Pela primeira vez, isso aqui é histórico, pela primeira vez, vocês têm acesso a uma tradução bíblica que traz consigo comentários do próprio tradutor. Imagina pegar uma Bíblia, por exemplo, João Ferreira de Almeida, com os comentários do próprio João Ferreira. Então, só para vocês terem uma ideia, é o que vocês encontram nessa LTT. Comentários do próprio Hélio de Menezes. Por que ele escolheu a palavra A, a palavra B? Por que ele escolheu a expressão C, a expressão D? Enfim, vocês têm acesso a boa parte do que ele pensou, do que passou pela cabeça dele durante o processo tradutório, durante o processo de tradução. É isso que vocês têm quando adquirem essa versão comentada. E eu recomendo que vocês, se possível, se tiverem condições, tá? Que o quanto antes adquiram essa versão comentada. O quanto antes. Por quê? Porque a versão com texto puro, né, embora seja bacana que você tenha impressa, física, você pode encontrá-la no site, como eu já disse, né, no modelo virtual. Agora, essa versão aqui só tem física, só tem impressa. E eu não sei, honestamente, eu não sei como anda a venda da LTT. Eu não sei se está indo bem, se está indo mal, não sei. Pelo sim, pelo não, adquira essa daqui se você tiver condições. Porque se as vendas não estiverem indo tão bem, é natural que eles façam o quê? É natural que eles terminem de vender o estoque dessa daqui e foquem apenas na versão texto puro, né? Na versão simples. Então vocês não terão mais acesso aos comentários do tradutor, aos comentários do irmão Hélio. Só por isso eu recomendo que, tendo condições, vocês corram atrás dessa daqui. E, bom, eu preciso rapidamente falar uma coisa sobre a ACF, tá? Até hoje esse canal não recebeu um centavo sequer da ACF. Eu nunca recebi aqui um Novo Testamento de bolso da ACF. O nosso trabalho aqui é feito com o coração, tá? Não é feito com segundas intenções. E é por isso mesmo que o irmão João Carlos se identificou, se comoveu com a nossa causa e nos presenteou com essa Bíblia. Percebeu aqui pessoas de fato comprometidas com a causa do Evangelho. Então, é preciso que eu esclareça isso.
esse canal faz uma propaganda da ACF de graça, porque pela simples razão de que, de fato, é a única tradução hoje no Brasil a manter a tradução realizada por João Ferreira de Almeida, tá? Que, por sua vez, é uma tradução trazida do texto majoritário, que é o texto Receptus, o Antigo Testamento Massorético. Então, simples assim. Nunca recebemos um centavo. E isso não é necessariamente uma crítica, não, tá? Não entendo como uma crítica à sociedade trinitariana. A Sociedade Bíblica Trinitariana nem mesmo tem conhecimento da existência desse canal. Pelo menos não por meu intermédio. Eu nunca os procurei, eu nunca enviei os vídeos para aprovação deles, nunca tivemos esse contato. Então, os irmãos da Trinitariana, muito provavelmente, nem mesmo sabem, têm conhecimento do trabalho realizado aqui nesse canal. Tá? Não estou criticando os irmãos, não. Bom, também preciso deixar claro que a LTT ela não vem para concorrer com a ACF. Tá? A ACF é uma Bíblia de leitura corrida. Tá? É para ler em cultos, para ler em reuniões. Bíblia de leitura corrida, como todas as outras. Essa aqui é uma Bíblia de estudo. Se você tentar aplicar a LTT a uma leitura corrida, a um culto, vai ficar estranho, porque a leitura dela é truncada. Pelo fato de ser uma tradição ao pé da letra, a leitura dela é truncada. Então, é de estudo. É bacana que você tenha as duas, lado a lado. Então você vai lá fazer o teu devocional, né? Vai fazer o teu devocional do dia, 2 Crônicas 2. Então você lê 2 Crônicas 2 na ACF e em seguida você vem na LTT, porque daí você vai ver ao pé da letra como que é. Tá? A ACF é um texto corrido, é um texto que precisa ter poesia, que precisa ter fluidez. E por conta disso, precisa-se eliminar certas palavras, né? Certas terminologias, de modo que a pessoa possa ler e ter um entendimento imediato do texto. A LTT não. Portanto, as duas não são concorrentes. O próprio Hélio de Menezes enfatiza isso, faz questão de enfatizar, e a própria Fundamentos, porque a Fundamentos também vende Bíblias ACF. Então precisava deixar isso claro. Agora eu vou rapidamente, em gratidão a Fundamentos, eu vou anunciar parte do material que vocês encontram nessa editora, tá? Porque eu creio que é um material muito rico e que precisa ser conhecido assim, no Brasil inteiro. Bom, o primeiro que eu mostro aqui para vocês é esse, ó. Afinal, que evangelho é esse? Afinal, que evangelho é esse? É do pastor José Infante Júnior, que é pastor da PIB de Vitória da Conquista. Vocês podem acessar as pregações dele no YouTube, lá vocês encontram. E bom, nesse vídeo, aliás, nesse livro, ele basicamente ele expressa de forma sucinta, podem perceber que é fininho, vocês leem em um dia esse livro. De forma muito sucinta, ele expressa, ele consegue assim, colocar para fora toda a insatisfação, toda a indignação que o crente genuíno, o crente verdadeiro hoje tem pela corrupção do sistema evangélico, pela corrupção do sistema cristão, por toda a multidão de heresias, de podridão que se vê por aí nas muitas esferas, né, cristãs. Então ele consegue, você se sente confortado ao ler esse material, porque de fato acaba se criando aquela identificação, né, com o pensamento do autor. Ele expõe isso de forma muito competente e com muita propriedade. Gosto muito desse livro. Depois, eu recomendo do irmão Hélio de Menezes, da LTT, esses dois aqui, ó. Música Santa na Igreja Santa
12 razões pelas quais igrejas centradas na Bíblia devem repudiar palmas, ritmos, instrumentos de dança ou carismáticos. Tá? Esse aqui foi escrito em 1995, esse aqui em 1998. Também são finíssimos, né? É um copo d'água para ler cada um. É o tempo de um copo d'água. E é aquilo. O que não falta hoje no meio cristão, no meio evangélico, são pessoas atraídas pela música, pela área musical, pelo chamado ministério de louvor. E se você tem essa atração e é salvo, de fato, nutre um amor latente pelo Senhor Jesus, pelo seu Evangelho, se você reúne esses dois elementos, né, essas duas qualidades, enfim, recomendo que leia esses dois livros, tá? Um complementa o outro, porque aqui o irmão Elis Menezes apresenta a questão da música na igreja de forma bíblica, simples assim, de forma bíblica. Então, lamento, mas é um estraga-prazeres para muita gente, né, que põe a adoração por um ritmo musical, a adoração pela música em si, à frente da palavra de Deus. Então, para esse tipo de gente, realmente é um banho de água fria. Mas, enfim, são leituras muito instrutivas e edificantes. Esse daqui, especificamente, eu gosto muito desse trecho dele, aqui, ó. Quantas das mais sãs igrejas começaram a escorregar nos 10 passos abaixo listados do abismo da renovação carismática através da música e conseguiram recuperar-se. Então, ele faz uma lista de 10 passos de degeneração de uma igreja. E esses 10 passos acontecem justamente pela chegada da música gospel, né? Desse movimento musical evangélico pós-moderno, né? Que toca em rádios, que arrecada rios de dinheiro, onde os artistas se apresentam iguais aos artistas do mundo, sem tirarem cor, né? São ovacionados, são idolatrados, enfim, muito legal. Recomendo também esses dois aqui, na verdade aqui é o mesmo, né? Então, esses dois aqui, A Cessação dos Dons Extraordinários e esse, Uma Igreja Batista Deve Abraçar o Pentecostalismo? Como Deus Fala Hoje. Também são complementares, também são finíssimos, tá? Esse aqui é 2 em 1. São 2 livretinhos, tu já acha fino, né? Então, saiba que são 2 livretinhos em um só. E esse daqui também, né? Muito fino. Deixando claro que são baratinhos. A E Fundamentos não é uma editora careira, não. Podendo baratear, eles barateiam sim, tá? Como eu já disse, o interesse principal deles é que as pessoas tenham acesso à Palavra de Deus, ao Evangelho. Por isso, chegaram ao ponto de disponibilizarem a Bíblia de graça, né? A sua Bíblia LTT de graça. Ao passo que muitas outras por aí, né, muitas sociedades bíblicas por aí, não fazem isso com as suas traduções. Você até encontra essas traduções online, mas de forma clandestina, não por uma iniciativa da própria editora. É muito louvável o que a E Fundamentos fez nesse ponto. Então, e esse livro aqui, ó, Uma Igreja Batista Deve Abraçar o Pentecostalismo, não pensem que ele é para batistas não, tá? O título é infeliz, eu acho que o título é extremamente infeliz, porque a abordagem é, antes de tudo, bíblica. Então o título deveria ser Um Cristão, pronto. Um cristão deve abraçar o pentecostalismo, deveria ser isso. Porque ele utiliza unicamente a argumentação bíblica sólida. Ele não fala de teologia batista, ele não utiliza palavras de pastores batistas. Não. A argumentação dele é bíblica. Então,
é para qualquer cristão que queira aprender e saber sobre o tema. E de uma forma simples, didática, direta ao ponto, tá? Com argumentos que destroem qualquer tipo de refutação, bem bacana. Esse aqui é um clássico, né? O Rastro de Sangue. O Rastro de Sangue talvez seja o maior clássico quando se fala de fundamentalismo batista. Eu pretendo ainda fazer alguns materiais sobre esse livro, então não quero antecipar muita coisa. O que eu posso dizer é que o tema dele é polêmico, até certo ponto, extremamente revelador e é uma pedra no sapato da Igreja Católica, por exemplo. Eles tiveram que, por conta de algo que eles chamam de ridículo, simplório, se movimentar bastante na internet, né? Jogando um monte de refutação em cima do que o irmão apresenta nesse trabalho. Basicamente, ele tenta traçar a linhagem de igrejas desde a igreja primitiva até a nossa época. É isso que ele faz aqui, um apanhado histórico tentando traçar o crescimento das igrejas através dos séculos, chegando aos dias atuais. Ao mesmo tempo em que ele expõe a perseguição sofrida por esses irmãos. Inclusive, como o trabalho da Fundamentos é extremamente caprichoso, os irmãos disponibilizam, junto ao livro, eles disponibilizam esse mapa aqui, que é um mapa da perseguição. Então, dentro do seu livro, quando você adquirir, vai vir esse mapinha aqui, tá? Aqui na frente as palavras do autor e o mapa da perseguição, bem contundente. Lógico, para complementar o Rastro de Sangue, tem esse aqui que é a origem. A origem, descrevendo a história dos batistas, dos católicos, dos protestantes e dos pentecostais, do pastor Gilberto Stefano. Já está na segunda edição, tá? Praticamente um clássico moderno nesse segmento. Complementa bastante o Rastro de Sangue, porque a bibliografia apresentada aqui é ainda maior e mais detalhada. Então, é ideal que leia os dois. Aqui uma sugestão, eu compro, como eu já disse, eles barateiam, tá, a literatura deles. Então, se possível, compre em grandes quantidades para você poder distribuir, espalhar esse conhecimento, tá, para o reino de Deus. Do mesmo pastor Gilberto Stefano tem esse aqui, Batistas da Noroeste Paulista. Esse livro, esse que eu tenho aqui, tá, eu ganhei de brinde da editora, é uma versão em espiral, mas foi publicado com capinha bonitinha, brochura, tá? Essa aqui é uma versão de brinde, por isso que está desse jeito. Na verdade é só o protótipo, né? Por sinal, era um trabalho altamente inspirador. Vocês acompanham aqui a chegada dos primeiros batistas em São Paulo, dos pioneiros, e você vai tendo contato com diversos relatos sobre o trabalho missionário desses homens, sobre a disposição deles em divulgar o Evangelho num cenário extremamente hostil, numa época extremamente hostil ao Evangelho. Então é muito emocionante, é muito inspirador. Recomendo demais esse aqui. Agora, tem um detalhe. Eu não sei quais desses aqui ainda estão sendo publicados pela Fundamentos. Se vocês entrarem no site e não virem algum desses aqui, entrem em contato com eles, mandem um e-mail, perguntem, tá? Muitas vezes o livro fica em falta durante um tempo, daqui a pouco chega um novo estoque, então eles colocam de volta no site. É bacana vocês interagirem com os irmãos da editora.
E é isso aí, pessoal. Então, aqui é a LTT. Vou ler um trechinho aqui da contracapa que o Hélio de Menezes escreveu. Quem ler esta versão estará lendo a mais literal e fiel tradução das exatas palavras do absolutamente perfeito texto tradicional. Afirmo que quem estudar com afinco todas as notas, de todos os tipos, poderá ganhar um entendimento de certas doutrinas e detalhes bíblicos e teológicos especiais que nem sempre iria aprender junto a alguns seminários, livros e professores de teologia. Então, quer dizer, além de uma Bíblia, você ganha um curso bíblico. É isso que o irmão Hélio está dizendo aqui. Enfim, pela primeira vez em língua portuguesa, as exatas palavras sopradas por Deus no texto tradicional. As exatas. Você tem ali, você sabe que Deus soprou palavra por palavra exatamente daquela forma ali. Se isso não é importante, se isso não é relevante de ser trazido num canal cristão, então eu não sei mais o que é. Então eu não sei mais o significado da palavra relevância. Agradeço demais ao irmão Faxini, que Deus abençoe o irmão e a família, bem como o trabalho da Fundamentos. Muito obrigado. Em breve aguardem muito mais sobre a LTT.